Então, agora a gente fez com o verbo de estado, nós iremos fazer com o verbo, segundo, com o verbo modal. Com o verbo modal ou verbo modais. Quais são os verbos modais? Eu vou colocar o verbo can, que é o verbo poder, o verbo could, poderia, o verbo must, devo, e o verbo should, deveria, e tantos outros que tem mais, certo? Eu vou usar aqui uma sentença bem básica. Vou botar aqui, ó, James deve estudar. Botar a tradução em português. João. James é Tiago na tradução. Tiago deve estudar. Certo? Cuidado que eu já vi gente falando assim, ó. James must to study. Qual a diferença? Colocando o to para colocar o verbo no infinitivo. Isso só ocorre com outros tipos de verbos, não com o verbo modal. Com o verbo modal é proibido colocar o to. Não existe I can to study, I could to study, I must to study, I should to study. Não pode, certo? Então, se eu digo aqui, Tiago deve estudar, nós temos dois verbos. Qual é o verbo mais importante aqui? Sempre vai ser o primeiro, certo? O primeiro. Nós temos um sujeito, James, que é Tiago. Aí, em português, eu não coloco o nome. Eu vou me concentrar no verbo. Esse verbo está afirmando, negando ou interrogando? Esse verbo está afirmando ou negando? Ele está afirmando. Então, se ele está afirmando, aqui vai ser o quê? Negando. Se ele vai ser negando, então eu já sei que negar é o que? Não. Então, eu coloco aqui não. Em português, é claro, né? Não o quê? Não estudar ou não deve? Não deve. Então, aqui eu não deve. Tiago deve estudar. Não deve. Eu estou negando para afirmar. Show de bola. Em língua inglesa, eu vou pegar o sujeito James, que é quem? He. Ok? E agora que eu estou usando o verbo must, eu vou usá-lo aqui também. Só que como a sentença está afirmando aqui, a sentença aqui tem que ficar o quê? Negativo. Então, se é negativo, eu coloco aqui, ó, NT, contracionado. Agora eu vou colocar o must, que é o verbo. Então, eu faço assim, M-U-S-T. Must, NT. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver. Must, assim, ó. Agora, quando eu for ler, esse T ele some e fica assim, mustn't he. Não é must, eu não sei nem falar, ó. Mustn't, must not, não, mustn't he, certo? James deve estudar, não deveria, ou melhor, não deve, né? Deveria é should. Mustn't he, não deve o quê? Ele quem? Tiago, o quê? Estudar. Então, é essa sincronia. Aqui está positivo, a sentença tem que estar negativa. De ambas as partes, tanto em português como em inglês. A diferença de português para inglês é que não tem o sujeito, beleza? Eu vou colocar essa mesma frase negando agora, certo, pessoal? Ó, vou botar aqui, James must. Vou botar um negativo, mustn't not, ou mustn't, né? O certo é mustn't. Mustn't not é uma forma de expressar aqui separadamente. Mustn't not. Mustn't study. Eu posso tanto falar study ou study. Study ou study. Beleza? Vou botar aqui, Tiago não deve estudar, porque o cara é preguiçoso que só a Jurema. Pronto, aí ó.
essa sentença totalmente ela é positiva e essa aqui é negativa, ok? Então, quando eu digo James mustn't study, eu estou dizendo Tiago não deve estudar. Se eu já sei que aqui está negando, aqui vai ser o quê? Afirmando positivamente. Então, se é positivamente, se eu tirar o not, sobra o quê? O deve. Se eu tirar o not aqui, sobra o quê? O must. Então, eu posso colocar aqui deve. Tiago não deve estudar. Deve? Não. Não deve. O cara é preguiçoso. Tiago, James mustn't study. Fica como? Se eu tirei o not, ficou o quê? Must. Se eu deixar só o must, tá certo? Está errado. Temos que colocar o sujeito. James é quem? Ele. Em língua inglesa, 99% de toda a estrutura frasal ou oracional tem que ter o sujeito, certo? Eu disse 99% das vezes, beleza? Então, aqui eu estou negando e estou afirmando. Negando, estou afirmando. Nessa sentença, eu tenho que afirmar para negar. Quando eu digo Tiago não deve estudar, eu digo não deve ou deve. É o contrário. Tiago não deve estudar. Deve? Não. Por quê? Porque ele é preguiçoso. Então, eu já coloquei aqui para vocês a sentença. Todas as duas sentenças aqui, ó. Aqui ela está na sentença positiva, aqui negativa. Aqui é negativa e aqui é positiva. Essa sentença aqui é positiva, negativa. Agora, eu sempre costumo dizer para meus alunos, eu sintetizo em 3 momentos. O primeiro momento, o verbo estado. O segundo momento, com o verbo modal. E o terceiro momento, com o verbo de ação. Ok? Para ficar mais fácil a compreensão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Terceiro momento, verbos de ação. Quando for verbo de ação,